você já ouviu essa história, mas não da maneira do bom e velho terror. Era uma noite como outra qualquer. A cidade de São Paulo respirava sob a névoa das luzes artificiais. Carros cruzavam as avenidas com pressa. Sirenes ecoavam ao longe e os apartamentos brilhavam em silêncio. Mas no 6º andar do edifício London, no bairro da Vila Guilherme, algo se movia com o peso de uma maldição antiga. Uma sombra carregada não por espíritos, mas por algo ainda mais assustador: o mal humano. Isabela de Oliveira Nardoni tinha apenas 5 anos, uma idade em que os monstros deveriam estar restritos às histórias para dormir, não espreitando em corredores frios ou em olhares que fingem amor. Mas naquela noite de 29 de março de 2008, os verdadeiros monstros usavam rostos conhecidos. Chamavam-se pai e madrasta. O apartamento parecia calmo, mas em algum ponto entre a sala e o quarto infantil, o terror começou. Não o terror cinematográfico com portas batendo e vultos correndo, mas o real, aquele que nasce da perversidade de quem deveria proteger. Uma discussão, talvez um grito abafado, passos apressados, o som de algo se arrastando pelo chão. E então, o silêncio, aquele silêncio que precede a tragédia, que congela o tempo. Não se sabe exatamente o que se passou no interior daquele apartamento, mas os laudos revelaram o rastro invisível da violência. Isabela foi agredida. Um golpe na cabeça, depois de sinais de asfixia. Ela ainda respirava. Os vizinhos disseram ter ouvido sons estranhos, como uma criança chorando por socorro. Mas ninguém fez nada. E é aí que o terror se espalha. Ele não está só na ação dos culpados, mas também no silêncio cúmplice dos que ouviram e nada disseram. E então veio a queda. O corpo pequeno, frágil, atravessou a escuridão. 6 andares, como uma boneca jogada por uma mão cruel. Mas aquela não era uma boneca. Era uma criança, uma filha. Uma vida inteira interrompida pela fúria, pelo egoísmo, pela monstruosidade que se esconde em pele humana. O impacto foi fatal. O porteiro correu. Os vizinhos desceram. A mãe, Ana Carolina Oliveira, foi chamada. E naquele momento, o tempo parou. O rosto da menina, sem vida, exposto aos olhos de todos, transformou o chão de concreto em altar de horror. Mas se você acha que o terror termina aqui, está enganado. O verdadeiro terror veio depois, com os relatos, as descobertas, os detalhes macabros. A cena do crime foi analisada. Sangue no lençol, pegadas no parapeito, a tela da janela cortada com precisão. O tipo de corte que não se faz por acidente, o tipo de corte que grita. Foi planejado, e as mãos que cortaram aquela tela foram as mesmas que seguraram Isabela minutos antes de jogá-la para a morte. Alexandre Nardoni, o pai, aquele que a colocou no mundo, aquele que deveria amá-la incondicionalmente. E Ana Carolina Jatobá, a madrasta, figura que, em contos de fadas, já carrega um estigma sombrio. Mas aqui não é ficção, é realidade. Os investigadores mergulharam na vida do casal, e quanto mais cavavam, mais pútrido se tornava o cenário. Relatos de ciúmes, brigas, gritos. Uma relação marcada por possessividade, controle e, acima de tudo, desprezo por uma criança que era o reflexo de um relacionamento anterior. Isabela era uma lembrança viva do passado de Alexandre. E para Ana Jatobá, um espelho que precisava ser quebrado. No julgamento que paralisou o país, os detalhes vieram à tona como lâminas afiadas cortando o coração da sociedade. Peritos relataram os ferimentos, as marcas, a tentativa falha de encobrir o crime. Alexandre dizia que alguém havia invadido o apartamento. Uma história fraca, furada. Ninguém acreditou, nem mesmo os fantasmas. Sim, porque há quem diga que, desde aquela noite, o edifício London nunca mais foi o mesmo. Moradores relatam choros vindos do 6º andar, mesmo quando está vazio. Luzes piscam sozinhas, portas batem sem vento, e há quem jure ter visto, no reflexo do espelho do elevador, o vulto de uma criança, de cabelos castanhos e olhos profundos parada no canto, como se pedisse: "Por que fizeram isso comigo?" O mal deixa rastros, mas o sofrimento também.
A mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, viveu anos envolta na dor e mesmo assim se ergueu. Tornou-se símbolo de luta, de justiça, mas nunca sorriu da mesma forma, porque a dor de perder um filho dessa forma não passa. Ela apenas muda de forma, se transforma em vigília, em lembrança, em uma cicatriz que arde toda vez que o nome de Isabela é dito. E os monstros foram condenados. Alexandre Nardoni a 31 anos, Ana Jadobá a 26 presos. Depois, com o tempo, o sistema os premiou com regalias, saídas temporárias, regime semiaberto. Hoje caminham entre nós, como se o crime fosse apenas um episódio, um erro. Mas o corpo de Isabela continua lá, no cemitério, silencioso, e o horror permanece vivo, latejante. E então eu te pergunto, será que o verdadeiro castigo está nas grades ou nos pesadelos? Porque há relatos, abafados, não oficiais, de que ambos, pai e madrasta, têm noites atormentadas, gritos durante o sono, vozes que os chamam, portas trancadas sozinhas, um espelho que racha sem motivo, um som de passos pequenos ecoando pelo corredor da cela, e um nome que sussurra no escuro: papai. Coincidência, culpa ou presença? O mal deixa rastros, às vezes na carne, outras no ar. E assim termina essa história, mas nunca termina de verdade. Porque Isabela não foi apenas uma vítima. Ela foi o eco de um país inteiro gritando por justiça. Foi o retrato da inocência violada. E é também, talvez, apenas talvez, uma alma que ainda caminha por entre os corredores do London, em busca de respostas ou de descanso. Você ouviu essa história, mas agora você sentiu o peso dela, no bom e velho terror.